e algum evento. O homem paralítico, um homem no qual a sua paralisia impedia ele de ser conduzido sozinho. Como sabemos que cada um de nós temos perna, braço, para a gente ir onde queremos. Esse homem dependia de pessoas para conduzir ali, ir aos eventos que queria, às vezes tomar o sol ele dependia, às vezes ir ao mercado para ele mesmo fazer sua compra. Ele dependia de pessoas para o conduzir. A paralisia, irmãos, entendemos que podemos olhar ela em alguns ângulos. A paralisia que pode paralisar talvez uma face do seu rosto, um membro do seu corpo, talvez um pé, uma perna, um braço. A paralisia também pode ter outros aspectos, como a desse homem, que é impedir ele de andar. E a paralisia também, ela nos impede em N coisas, de falar com o nosso irmão, de falar com a nossa esposa, de falar com o nosso filho, de falar com o nosso vizinho. E talvez a paralisia nos deixe mudo. A paralisia talvez ela é fechada em muitos corações. A paralisia é algo que entristece os corações do ser humano, por motivos diversos. Esse homem, podemos observar que Jesus estava em casa. Quando o povo, a multidão, sabia que Jesus estava em casa, o que é que eles fizeram? A casa ficou cheia. A casa, a toda a sua volta, na sua entrada principal, nos locais da janela, nos locais de entrada, ela ficou cheia. Esta casa, onde Jesus se encontrava, ela não tinha passagem mais para dentro dela devido à sua multidão. Então, juntou-se alguns amigos que aquele paralítico poderia considerar sim amigos, e eles achou-se uma estratégia para conduzir aquele homem até Jesus. Porque Jesus não ia até aqueles homens, eles que iam até Jesus. Então, aquele caminho que eles conduziu foi de um modo que talvez aquela multidão não respeitava o enfermo, não respeitava talvez as pessoas mais velhas, não abrindo um caminho para uma pessoa em meio à sua dificuldade. Entendemos, irmãos, que aquelas pessoas que carregavam aquele homem, eles acharam uma estratégia, subindo ele por cima da casa. Ou seja, entendemos que é pelo telhado. Então, dele subir aquele homem pela sua casa, eles abrem uma porta em cima do telhado. Porque na nossa vida existem portas que se fecham e existem portas que se abrem. Existem portas que se fecham pelo homem, existem portas que se abrem pelo homem. Mas quando Deus abre uma porta na nossa vida, ninguém pode fechar. Quando Deus, Ele tem aquela porta que, vamos ver que é esse portão que é fechado por uma mão humana, Deus cria outra estratégia, abrindo outra porta pelo telhado. Porque aquela porta sendo aberta, podemos também observar duas coisas. Uma porta que se abre e vem um clarão. Podemos saber que é uma luz, mas sabemos que a luz do mundo estava ali dentro daquela casa. Aquele homem é descido no meio daquele povo que impedia ele de ser curado. Aquela luz que se abre no clarão do telhado, desce um homem paralítico, descido pelos seus colegas, seus amigos, ou seja, uma família que se uniu. Então ele desce e ali Jesus está ali presente. A luz do mundo está ali presente. E o que ele fala com ele? Vamos ao texto. Alguns foram então conduzidos, o paralítico levando ao quarto. Capítulo 3, no versículo 3. E não podemos aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram
a multidão, que o eirado era no ponto correspondente ao que estava fazendo uma abertura abaixo do leito, que jazia o doente. Ou seja, o doente estava indo no leito. Ou seja, então, irmão, se a gente for entender, o espaço que eles abriram no telhado não era pequeno. Porque a gente pega um leito que é uma cama, um leito de hospital, uma cama, não é pequeno esse buraco que eles abriram. Eles abrem aquela grande porta no telhado e desce o homem. Mas ali existiam os escribas, que eles não acreditavam nas palavras que o mestre dizia. Eles não acreditavam naquilo que o mestre falava. E podemos entender também que essa multidão, podemos trazer ela em alguns aspectos a mais do que essa multidão que buscava de encontro ao mestre. Existem, irmãos, multidões na nossa vida que nos impedem de caminhar até Cristo. Família, pessoas, amigos que se diz amigos, parentes, que podemos observar que na nossa primeira caminhada a Cristo existem essas barreiras. E o primeiro a torcer a cara, distanciar de você, é a multidão da sua família. Então podemos entender que a multidão, quando a gente fala multidão, não quer dizer que é só coisas presentes. Elas podem ser coisas ausentes na nossa vida também. Porque existem pessoas que torcem pelo seu trabalho, torcem pelo um grau de escolaridade sua avançada, torcem por uma maestria sua, mas existem muitas pessoas que, por uma postagem sua, eles estão ali, eles só observam, mas dentro do coração há ódio por aquilo que você conquistou, por aquilo que você almejou, e Deus te elevou aquele mérito ali que você conseguiu conquistar através do seu trabalho, mas sabemos que é a mão de Deus na nossa vida. Aleluia! Então essa porta que eu quero dizer a vocês que às vezes o inimigo, às vezes até aquela pessoa que você anda, que se diz amigo também, ela torce contra você, mas existem pessoas que torcem ao seu favor. Sabemos disso. Aleluia. Como essa casa é uma casa obediente à palavra de Deus, sabemos que nós todos aqui somos amigos. Aleluia. Todos torcemos pela vitória de Glória cada a um. Deus. Mas existem multidões que também tentam nos impedir de chegar até o mestre. E aqui a multidão foi até ele, ele não foi até a multidão. Aqui o doente foi até ele, ele não foi até o doente. Porque sabemos que nós que precisamos do mestre, não o mestre precisamos de nós. Sabemos que Cristo, ele é essencial na nossa vida, mas se queremos buscar ele de fato e de verdadeira convicção. Caminhando o texto, vendo ali no 5, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estão assentados ali e o razoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Uma pergunta. Isso é blasfêmia? Então o que quer dizer isso? O que ele fala? Os escribas dizem que, na verdade, irmão, se a gente for observar esse versículo, os escribas não estavam mentindo. Porque realmente quem pode perdoar o pecado? É somente Deus, não é verdade? Só que os escribas não entendiam que Jesus era o próprio Deus. Eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Porque nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Mas aquele povo, as crenças deles limitavam eles a chegar até o Mestre. Então aquela incredulidade em seu coração o fazia os distanciar daquele homem que era chamado Jesus. Daquele homem que tinha o poder da cura. Daquele homem que tudo que ele colocava as suas mãos era mudado. Tudo que ele falava era realizado. Não é igual pessoas que falam e não cumprem a sua palavra. Mas aquele homem, ele dizia: o demônio, você está repreendido, ele era repreendido. Você, irmão, está curado e você era curado. Você está perdoado e aquela pessoa era perdoada. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Todo-Poderoso ali estava. Aleluia. Ele estava presente como ele está aqui nesta casa. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Nós cremos, Deus. Pode glorificar o nome de Deus. Glória. Ele Aleluia. está É verdade. Glória. Glória. Glória ao Senhor. Aleluia. Porque, irmão, sabemos que
Ele é poderoso para nos perdoar. Talvez você está passando com uma dificuldade na sua vida, em seu coração, em sua caminhada. Talvez as circunstâncias da vida te paralisou de você caminhar até o Pai. Mas o Pai se faz presente nesta casa essa noite e está aqui para te curar, está aqui para te motivar. Glória a Deus. Sabemos que a caminhada com Jesus, ela é difícil nessa terra. Mas nada pode nos impedir de estender as mãos até o Pai e Ele nos conduzir aos caminhos serenos. Glória a Deus. Aquele povo ali, os escribas, eles arrazoavam, porque eles não acreditavam. Ou seja, eles tinham dúvida no seu coração. Porque aquele homem foi curado, mas eles tinham dúvida no seu coração, sabendo que ele não era, ou seja, eles acreditavam que ele não era curado. Mas no meio daquele povo existiam, irmãos, também outras pessoas que chamavam testemunhas. E aquelas testemunhas viram aquele homem sendo curado. Aquelas testemunhas, daquele povo da região onde ele morava, sabia que aquele homem não podia caminhar. Eles também sabiam que ele dependia de pessoas para conduzir ele para lá, para cá, para aqui e acolá. Mas aqueles escribas e fariseus, eles não queriam acreditar. Vendo com seus próprios olhos, ainda existia dúvida que o Pai estava ali presente para curar o seu filho. 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que ali se arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais por estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que ele falou? O que arrazoais em seu coração? Irmãos, talvez essa noite você está com dúvida que Deus vai te curar, que Deus vai te mudar, que Deus vai tirar as dificuldades que você enfrenta, porque Ele é Deus, irmãos. Porque Ele tira Glória a mesmo. Deus, aleluia, Pai. Nessa terra, irmãos, sabemos que Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós também nos pode vencer, porque nós temos Ele. Por mais que o homem, a mulher, o filho, o pai, a mãe te abandone, existe um Deus poderoso que não te abandona. Glória a Deus. No livro de Isaías que pode o quê? Uma mãe esquecer do teu filho, mas Deus não esquecerá de nós. Glória a Deus. Então eles arrazoavam. Então o que ele falou? Não somente esteja curado, toma o seu leito e anda. Podemos ver então o que? Motivação, união e fé. Com mais fé também, e os seus pecados estão perdoados. Vamos entender isso. Motivação. O que te motiva a vir ao culto? O que te motiva a estar à casa? O que te motiva a ser batizado como a irmã Paula foi batizada hoje? Cristo em nosso coração. Cristo nos motiva a caminhar. Cristo nos motiva a estar ao culto, estar na casa, estar pregando e ministrando a palavra dele. Podemos observar outra coisa também, que é o quê? Uma união. Ali precisou unir pessoas para carregar o leito daquele homem para chegar até Cristo. Então, se nós estamos aqui na casa de Deus, porque existem pessoas que falou de Jesus para você como falou para mim. Isso é união. E podemos observar também amigos. Que a Bíblia nos ensina também que mais vale um vizinho perto que um amigo longe. Então, irmão, os amigos, eles precisam fazer parte da nossa história. Porque por mais que sua família te abandone, existem os amigos de fora que podem te acolher. Aleluia. Quando as pessoas saem da casa de pais, vai morar sozinho, os pais abandonam os filhos, mas existem os amigos que acolhem. Aleluia. Existem as pessoas, os parentes que nos distanciam, que torcem a cara para nós, mas existe um Deus Todo-Poderoso que nos acolhe através de nossos amigos, colocando as pessoas certas em nosso caminho. Aleluia, Jesus. E podemos observar ali também, irmãos, um trabalho.
aquelas pessoas, elas fizeram um bom trabalho, porque a multidão estava preocupada com suas vidas. E aqueles homens estavam preocupados com a vida do paralítico. Então, existe uma equipe que fez um bom trabalho subindo ele até o telhado, porque sabemos que existia diversas pessoas ali para conduzir aquele homem. Um para preparar que seja um andaime, uma escada, eu não sei o que eles arrumaram ali para subir ele no telhado. Mas eu sei que a gente sozinho é difícil subir no telhado. Os pedreiros mesmo, o irmão Antônio pode falar isso para nós, o irmão João ali. Subir com a lata de massa é muito difícil, mas imagine subindo com um homem, numa cama, num telhado. Porque precisou subir pessoas em cima do telhado ali primeiro, para amarrar a corda naquele leito ali e puxar para cima. Ou seja, o resultado de um bom trabalho. Então, podemos observar 4 coisas aí, nesse pequeno história aí. Amizade, motivação, trabalho e amigos. Irmãos, precisamos entender que a obra de Deus, ela precisa dessas coisas. Nós precisamos de amigo para fazer uma união. E precisamos da união para fazer um trabalho. E precisamos de pessoas que nos motivam. Então não existe um bom trabalho com poucas pessoas grande. Porque se nós somos unidos dentro desta casa, podemos fazer um grande trabalho. Porque podemos ministrar em diversos lugares, porque aqui todo mundo trabalha. Então cada um tem uma distância de um trabalho, cada um tem um local que trabalha. Então podemos falar da palavra de Deus nos locais que nós frequentamos, na casa que frequentamos e nas visitas que fazemos. Então a casa do Senhor, ela só está cheia por resultado de um bom trabalho. Então, sabemos que a multidão também seguiu Jesus. Mas muitas pessoas, irmãos, seguem Jesus, mas não obedecem. Então tem pessoas que estão na fila para ver o rosto de Jesus, para ser tocado nas vestes de Jesus, como aquela mulher do fluxo do sangue tocou, para ver realmente se sai resultado. Porque se a gente observar um dos apóstolos ali, que é o Tomé, ele precisava ver para crer. E tem muitos irmãos dentro da casa de Deus com essa convicção, que precisa ver para crer. E o que a fé nos diz em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova, fatos, convicções daquilo que não se vê. Ou seja, a fé é o esperar que Deus vai vir me salvar, porque eu estou crendo. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Que nós cremos em um só Deus, em um só Aleluia, Espírito, um só glória a Deus, uma só fé. Aleluia, Jesus. Então sabemos que o Espírito Santo que habita em nós hoje nos faz caminhar e motivar nesta alegria que estamos nesta casa. Então a história vai continuando. No 10 ali ele fala: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta e toma o teu leito e vai à tua casa. Então vamos observar outra coisa aí. Este homem era um homem que precisava ser carregado. Era um homem que dependia das pessoas para ser conduzido. Talvez para o banho, talvez para o café da manhã, talvez para trocar de roupa. N coisas esse homem dependia. E o que Jesus disse para ele? Os teus pecados estão perdoados, levanta e anda, toma o teu leito e anda. Ou seja, um homem que era precisado ser carregado, hoje, naquele momento, naquela hora que ele foi curado, ele passou a carregar. Glória a Deus. Ele pega o seu leito, coloca no seu ombro e começa a carregar. Ele faz um trabalho que eles faziam por ele, e ele faz um trabalho que a fé dele motivou ele a fazer aquele trabalho. E o interessante aí, irmãos, nesse versículo, que Jesus também ele fala de perdão. Não é verdade?
Glória a Deus. Aleluia. Ele fala de perdão. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem deixar o pecado? Quantas pessoas vivem na prática de vários pecados, mas existem pecados que elas não conseguem desligar? Quantas pessoas que estão afobadas por doença, por opressão, por opressões malignas, por depressão, por síndrome do pânico, por perder o sono à noite, porque carrega pecados e não consegue ser liberto. Aqueles escribam fala: quem é poderoso para perdoar pecados senão Deus? E Jesus cura aquele homem e perdoa os pecados. Mas sabemos que Jesus, ele cura e perdoa os mesmos, irmãos. Mas precisamos saber que o pecado também nos afasta de Deus. Se somos perdoados, precisamos ser renovados. E se somos renovados pelo sangue, o sangue de Cristo. O sangue que nos lava, é o sangue que nos cura. Precisamos tirar as nossas vestes sujas e colocar em nós uma veste limpa. E somente isso é feito pelo sangue. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo és tu. Muitos crentes Glorificado seja o teu nome. estão indo direto para o cenáculo, Aleluia. mas não passaram pelo Calvário, não passaram pela cruz. Na cruz, irmãos, que nós somos libertos. É na cruz que morremos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É na cruz que somos curados. E é na cruz que somos Aleluia, Pai. libertos dessa maldição que traz o mundo, a nossa vida a essa terra. Muitas das pessoas não entendem o propósito de Deus. Não quer passar por nada de tribulação, nada de aflição nessa terra. Quer ir direto para o cenáculo sem passar por aquilo que Jesus passou, e sabendo que a cruz é o lugar de salvação. A cruz é o lugar de união. Aleluia. A cruz é o lugar de batismo e santificação. Glória a Deus. A cruz é o lugar que perdoa o pecado. Sim, Deus. A cruz que somos arrastados de joelho e acreditamos no Deus vivo que opera milagres nessa terra. Nesta cruz que somos libertos da aflição desse mundo e somos direcionados a um alvo, que o alvo é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque na cruz somos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sabemos que Jesus ali, ele andava só naquela região ali de Jerusalém, Cafarnaum, Cesareia, Judeia. Sabemos que Jesus, a primeira ceia que era feita por ele ali, aquele cenáculo ali não era dele, era emprestado. Sabemos que aquele barco que ele andava também não era dele, era emprestado. Sabemos que o jumento que ele andava não era dele, também era emprestado. E também sabemos que a cruz não era dele, ela era minha e sua. É verdade, glória a Deus. Então tudo é pela cruz. Tudo é feito pela cruz. A cruz de Cristo que nos sustenta. Glória a Deus. Porque na cruz, ali, o nosso Salvador, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Glória a Deus. Aleluia. Na cruz ali ele derrama a última gota de sangue, mas sabemos que é pelo sangue que somos renovados. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que é pelo sangue que somos sarados. Glória a Deus. Então precisamos entender que não há morte sem cruz, não há morte sem sangue, e não há morte sem retenção dos pecados. Aleluia. 11. Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. 12.
Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, o ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem faz coisa assim é o Mestre. É verdade. Quem faz coisas assim é Deus. Glória a Quem Deus. faz coisas assim é o nosso Jesus, Salvador. Aleluia, Jesus. Suficiente na nossa vida. Glória a Quem Deus. faz coisas assim é o Mestre, irmão. É, Deus. Só Ele pode curar, só Ele tem o poder para me curar e te dar poder para você curar. Aleluia. É Ele que nos dá poder. Glória a Deus. Eles que nos dá poder para pisar em serpente e É escorpião. verdade. Porque a serpente, irmão, quando ela vai dar o bote, a gente pisa na cabeça dela. Aleluia. Quando a Glória a serpente, Deus. ela vai te picar, muitas delas dão um sinal e nós ouvimos, porque Deus nos deu um ouvido para ouvir. Glória a Deus. Aleluia. E Deus nos deu um olho para nos ver, enxergar. Sabemos que muitas pessoas estão cegas na casa de Deus. Muitas pessoas não têm ouvido para a palavra de Deus. É, Jesus. A Bíblia nos ensina que a fé ela é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Deus. A Bíblia nos ensina também que precisamos ser mansos como uma pomba e somos prudentes como uma serpente e mansos como uma pomba. Porque a pomba ela é leve, ela é mansa, você pega ela nas suas mãos, você acaricia ela, você solta ela. E a serpente, eu quero ver um pegar ela na mão e ficar segurando ela. Pega uma cascavel e pega aí, esse é bruto mesmo. Então, irmãos, por quê? Porque existe coisas ariscas, existe coisas bravas, existe coisas calmas. E Jesus, ele nos dá o temperamento. Então precisamos ser passivos com as pessoas, ser temperante com as pessoas, e ser calmo com as pessoas, e ser passivo, paz com as pessoas, e ser alegre com as pessoas, Glória a Deus. e gozar do fruto que Deus nos deu, que é a Aleluia. salvação, que é a união. Glória a Deus. Aleluia. Não a vegetação nessa terra. Muita gente vive dentro da casa do Senhor vegetando, não consegue ter uma amizade, não consegue ter uma união, custa entrar no culto, entra vazio e sai oco, entra carregado pelo ódio e sai pior, porque a palavra não entrou no coração dele. Porque a Bíblia, acabei de falar que era pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Então precisamos ouvir essa mensagem de hoje e aplicar em nossos corações, porque a paralisia ela não existe somente em pessoas que não andam. São pessoas que o derrame tapa parte do seu corpo que não se movimenta, que existe parte que se movimenta. O meu pai ele teve 5 derrames, parte dele não movimentava. Mas sabemos que muitas pessoas são impedidas de ir à casa de Deus, são impedidas de ser tocadas por uma pessoa de Deus, são impedidos de ser curados por uma pessoa de Deus, e são impedidos de ouvir a palavra de Deus porque não quer, simplesmente não quer. Aleluia. Porque a casa de Deus ela é aberta para o público, para qualquer pessoa. Sim. Ninguém pode impedir uma pessoa de entrar na casa de Deus, É, É Jesus. verdade. porque é livre para entrar qualquer pessoa. Aqui não tem órfão, não tem viúva, não tem branco nem preto, não existe acepção de pessoas para Deus. Aleluia. É Glória a Deus. verdade. Glória a Deus. Oportunidade existe, mas muitas das pessoas elas não querem essa oportunidade, de fato, em suas vidas. Aleluia, Jesus. Mas o coração do homem é enganoso e perverso, e quem o conhecerá? Mas essa noite sabemos que aqui existe varões e varoas de Deus. Glória a Deus. Existe pastores de Deus, ministrantes de Deus, Glória da a sua Deus, palavra. aleluia, Jesus. Existe casais de Deus, porque aqui é uma casa de oração, Aleluia, é uma casa Jesus. de união, Glória é a uma casa de Deus. participação, Exato. é uma casa de amigos e a casa de pessoas que faz parte da obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E precisamos então, irmãos, já estou finalizando, precisamos carregar essa mensagem em nosso coração, Aleluia. a mensagem da fé, a mensagem da Aleluia. união, a mensagem da motivação, a mensagem do amigo e a mensagem de um bom
trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabemos que a irmã Paulo foi batizada hoje, precisou de um bom trabalho, precisou de pessoas unidas. Aleluia. Se ela está alegre, também estamos. Glória a Deus. Se alegrais com que alegres, chorai com que chora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmão, para curar, para mudar e para Glória a Deus. transformar. Glória a Deus. Se coloque de pé esta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar orando pela vida dos irmãos. Amém. Que os irmãos em seus lugares mesmo, feche o seu olho, vamos estar aqui agradecendo a Deus por essa noite. Aleluia. Porque Deus falou conosco. Eu Glória a creio. Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada vida que está aqui. Aleluia. Sabemos que essa igreja é uma igreja unida na tua palavra, unida em um só propósito e unida em um só Deus. Que o Senhor se faz presente no nosso meio. Que o Senhor é poderoso para curar, para ministrar, para transformar vidas. Que o Senhor cura paralítico, o Senhor cura doente, o Senhor também nos cura das enfermidades. Porque o Senhor é o mesmo Deus que curou aquele homem há N anos, há N séculos, há N décadas. E o Senhor também é um Deus presente nesta noite. Aleluia. Os irmãos possam ser curados. Receba o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Que o fogo do Espírito Santo venha descer. Glória a Deus. E venha preencher aquilo que na ministração não conheci preencher, mas que Deus consiga preencher em teu coração. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A salve de palmas.